pergunta é do Diego, da 102. Você notou que o time desempenhou o que treinou durante essas últimas semanas? E em quais pontos você acha que o time precisa melhorar? Bom, boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Primeiro, eu queria desejar uma feliz Páscoa a todos. Uma Páscoa em casa, cada um fazendo o seu isolamento e contribuindo aí para a gente melhorar esse quadro difícil que a gente está vivendo. Em relação ao jogo, sim, a gente tentou aplicar o que a gente treinou. Jogar aqui é sempre difícil, envolve uma condição de logística um pouco diferente, né? De viagem, de horas de viagem. A condição do campo também não é uma condição que favorecia o nosso jogo. Então a gente procurou fazer um jogo um pouco mais vertical, tentar dar mais volume. E eu acho que a gente fez isso bem. Tomamos um gol num lance isolado, que foi um pênalti. E depois eu acho que a equipe deles pouco criou. O que a gente poderia ter melhorado é aproveitar um pouco mais as oportunidades que a gente criou. Pergunta do Rodrigo, do Correio de Atibaia. Na análise dele, o problema do time no primeiro tempo foi a lentidão dos passes. Você acha que foi isso também, principalmente depois de fazer 1-0? Um pouco, talvez, eu acho que sim, mas acho que a gente não pode desconsiderar a condição do campo não favorecia, né? A gente optou por fazer um jogo um pouco mais seguro, porque uma bola muito viva, eles estavam buscando o contra-ataque desde o início. Mas sem dúvida nenhuma, a partir do momento que a gente consegue acelerar um pouco mais, a gente desequilibra mais a defesa deles e é capaz de criar melhores oportunidades. Pergunta do Tati, da 102. A intensidade do Bragantino foi abaixo do que o time costuma apresentar e o que faltou para um placar mais confortável diante de um adversário mais fraco e com um a menos? Não, a intensidade foi o que o campo, o calor permitiram, tanto é que a gente mesmo ganhando de 2-1 estava pressionando a saída deles até os últimos minutos do jogo. Eu acho que faltou a gente ser um pouco mais eficiente nas oportunidades que nós criamos. Tem uma bola na trave do Claudinho, tem o Ítalo saindo num cara a cara, uma boa oportunidade, algumas bolas que a gente conseguiu fazer jogadas de linha de fundo e faltou acertar o último passe dentro da área. Eu acho que a gente produziu bastante e fez por merecer essa classificação, que sempre é uma etapa muito difícil da Copa do Brasil, né? São jogos únicos, tudo pode acontecer. A história mostra aí uma série de, vamos dizer assim, de não favoritos ganhando os jogos. Eu acho que estão todos de parabéns pela classificação. Pergunta do Loredo, também a pergunta do Diego. Se a ausência e essa indefinição de jogos prejudica o trabalho no dia a dia? Prejudica, a gente fica um pouco amarrado em relação ao planejamento, né? Não sabe o que vai acontecer daqui 4, 5 dias, não consegue estabelecer um cronograma mais regular entre, de repente, priorizar alguma coisa ou outra. A gente tem que fazer a manutenção do que a gente já tem e tentando aos pouquinhos fazer algumas coisas novas, mas sempre é uma situação mais difícil. O Rodrigo, a segunda pergunta dele, ele pergunta se às vezes em algumas jogadas faltou jogar um pouco mais simples pra gente. Difícil responder, eu cobrei isso deles, acho que eles entenderam bem, eu acho que um ou outro lance a gente podia ter simplificado um pouco as coisas, mas volto a dizer, no geral a equipe está de parabéns, sempre é muito difícil jogar aqui, tem histórico de desclassificação de times grandes aqui, então a equipe está de parabéns por ter feito um grande jogo e ter conseguido a classificação. Pergunta do Eberson, ele fala que a gente fez um jogo treino com o Red Bull Brasil durante a semana, se com essa indefinição do Paulistão, talvez esse seja um caminho para manter o ritmo dos jogadores. Também é um caminho, o jogo treino não tem esse objetivo exclusivo, né? A ideia também é estar acompanhando o trabalho do pessoal do Sub-23, estar conhecendo os garotos, aproximar a integração, porque eles estão agora constituindo a base do que vai ser a equipe no futuro, né? Então essa aproximação é importante e nesse momento aí de indefinição, a gente conseguindo marcar esse tipo de atividade também ajuda a manter o ritmo de jogo. E a segunda pergunta do Eberson, para encerrar, ele pergunta quando você pretende contar com o Alejandro, qual que é a situação dele, e para você falar um pouquinho dos primeiros treinos do Natan que já veio para o banco hoje. Em relação ao Alejandro, eu estou aguardando ainda, ele precisa sair do departamento médico para a gente iniciar uma etapa aí de transição, né, da parte física, até que ele tenha condições de treinar com o restante da equipe de forma segura, sem correr o risco de ter uma lesão novamente. Ele está num período extenso de tempo aí sem treino, então eu imagino que ainda vai levar algumas semanas, mas vamos ver, quanto mais rápido ele evoluir, melhor para nós e para ele também. Em relação ao Natan, ele tem se integrado um pouco aos companheiros, já veio no primeiro jogo hoje, é um jogador de muito potencial, que precisa ainda um pouquinho mais de paciência para se adaptar melhor à nossa forma de jogar, mas eu acredito que ele tem tudo para aprender rápido e nos ajudar bastante na sequência da temporada. Tá ótimo, Maurício.